graça, a paz e o amor de Cristo Jesus esteja na tua vida. Hoje nós vamos começar a leitura do livro dos Salmos. Os Salmos são cânticos de louvores a Deus, escritos durante muito tempo pelo povo de Deus. Até hoje, os nossos cantores, os nossos músicos ainda se inspiram na letra dos Salmos para escrever belíssimos louvores. Então vamos conhecer um pouquinho mais do livro dos Salmos e vamos começar com o Salmo de número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão ao juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Que belíssimo salmo! De quem é a autoria do Salmo 1? Não se pode afirmar a autoria. Alguns até atribuem a Davi, outros atribuem a Esdras, mas não existe um registro que prove a autoria. Muitos estudiosos dizem que esse salmo foi escrito após o povo de Deus ter deixado o Egito e já está na terra prometida. Mas como eu falei, não existe registro que comprove, são estudos que indicam. Vamos meditar um pouco agora na mensagem desse salmo. Por que esse salmo é tão importante? O Salmo 1, ele mostra os dois tipos de pessoas que existem na terra. Existe o ímpio e existe o justo. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não anda segundo a vontade de Deus. O ímpio é aquele que não disse sim ao convite. O ímpio é aquele que vive segundo o prumo do seu nariz. Aqui nessa distinção entre as duas pessoas fica muito claro, porque o salmista diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não fica ouvindo pessoas vazias, que não fica ouvindo pessoas corruptas, que não fica ouvindo pessoas tóxicas, que não fica ouvindo pessoas negativas, que não escuta pessoas que não vivem segundo a palavra de Deus. Veja, ele não está se referindo aqui a pessoas boas e pessoas más. Não está fazendo juízo de valor. Está classificando em dois grupos. O ímpio é aquele que não segue a Deus. O justo é aquele que está justificado mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e anda segundo a palavra de Deus. E o salmista segue dizendo: nem se detém no caminho dos pecadores. Quem é o homem bem-aventurado? Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ele não liga para modinha, ele não liga para meme, ele não liga para o que as redes sociais ficam dizendo, ele segue segundo a palavra de Deus. Segundo ponto, ele não se detém no caminho dos pecadores. Quanta sabedoria contida neste
trecho do versículo 1 do Salmo 1. Não se detém, veja, não significa que o justo não passe pelo caminho do pecado, porque nós já vimos que todos pecaram e todos careceram da graça de Deus. Todos os homens pecaram. Quando a pessoa diz que não tem pecado, ela está mentindo, porque nós fomos justificados pelo sacrifício de cruz de Cristo. Por ele nós somos perdoados dos nossos pecados. Deixamos de pecar? Não. Mas o salmista diz que o justo não se detém no caminho dos pecadores. Ele não está propício a cometer atos de pecados. Ele não anda com um grupo de pessoas que lhe leva para o mau caminho. Ele não tem prazer no pecado. Ele não é um blasfemador, um difamador, um adúltero, um mentiroso. Ele não é um ladrão. Então o salmista está mostrando que ele não se detém nesse caminho. Ele pode fazer alguma coisa errada? Sim, mas imediatamente o Espírito Santo de Deus e toda a palavra de Deus que já está dentro dele testifica que aquele caminho não é bom para ele e ele se afasta. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí muita gente interpreta isso muito literal. O salmista ele está falando de uma coisa mais profunda. Quando você se senta, demanda tempo. O ato de sentar é o ato de você ficar numa posição confortável para passar algum tempo nesta posição. Ele já começa dizendo que ele não se detém no caminho do pecador, ou seja, quando ele percebe que aquele caminho é ruim, que aquela roda de pessoas que está ali reunida estão falando de um assunto que não é bom para a sua espiritualidade, para a sua felicidade, que não faz bem para a sua paz interior, ele se afasta. Mas também está dizendo que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E quem são os escarnecedores? Aqueles que fazem chacota, aqueles que desrespeitam, aqueles que não dão valor às coisas divinas. Porque esse é o nosso primeiro mandamento: amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não tomar o santo nome de Deus em vão. E imagine fazer chacotas, palhaçadas, piadinhas e brincadeiras com o nome de Deus. Cadê o respeito ao Senhor teu Deus, a quem tu deves amar de todo o teu coração? E aí fica a distinção entre essas duas pessoas que o salmista fala. Classificou todas as pessoas em dois grupos. Existem o que andam sobre o conselho dos ímpios, que são os ímpios, que são aqueles que não têm temor de Deus na sua vida, que vivem segundo a sua vontade, e aqueles que andam no caminho de Deus e meditam sobre a sua vontade. E ele continua no verso 2 do Salmo 1, dizendo assim: antes, ou seja, acima de qualquer coisa, antes de se deter no caminho dos pecadores, antes de sentar na roda dos escarnecedores, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ora, como é que alguém tem prazer na lei? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito medo da palavra mandamentos. Quando eu escutava algum crente, porque na minha infância se chamava cristão de protestante, existiam os católicos e os protestantes, e eu tinha muito medo quando, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, porque eu morava perto de uma igreja evangélica, e falavam nos pecados. Aquela palavra, os mandamentos, os pecados, me assustava, porque eu imaginava um Deus muito mau que ia destruir a minha vida. Com o tempo eu compreendi que os mandamentos expressam a bondade de Deus para a nossa vida. Ele nos ensina um jeito de conseguirmos chegar a Ele. Porque se a gente se esforça para cumprir, se a gente aceita a palavra, a gente consegue se aproximar
de Deus. E Jesus diz que aquele que vem a ele de modo algum ele lançará fora. Glória a Deus por isso. Sigamos meditando no Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Vamos entender. Ele está dizendo que aquele que se alegra na lei do Senhor, passa o dia todinho só meditando na lei do Senhor, não faz mais nada. Fica ali o dia inteirinho só meditando. Não, queridos. O salmista está dizendo que ele medita de dia e de noite porque durante todas as suas atitudes e ações cometidas durante o dia e todas as suas atitudes e ações cometidas durante a noite estão segundo a palavra do Senhor. A lei do Senhor está no seu coração, a sua palavra está na sua mente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o salmista aqui, ele está dizendo que por não andar segundo conselhos do ímpio, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, antes ele se alegra na lei do Senhor. Se você se alegra na lei é porque você conhece a lei, você lê a palavra, você conhece a verdade. E ele medita nessa lei. Ou seja, tudo que ele faz com a palavra de Deus, sendo mediadora no seu coração. E aí o salmista continua falando do homem justo. Ele diz, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Queridos, imagine uma árvore que nasce à margem de um rio. Uma árvore que está perto de uma fonte, uma árvore que está à beira de uma lagoa. É uma árvore que ele dá o seu fruto no seu tempo. Ou seja, ele está firme na palavra do Senhor, porque ele é uma árvore plantada junto às águas, ou seja, ele é uma pessoa firme, uma pessoa constante. A árvore plantada junto às águas, ela não vai sofrer com as estações do ano. Ela não vai sofrer no inverno, ela não vai sofrer no verão. As folhas dela vão estar bonita, frondosa, ela tem água o ano inteiro. Mas ela vai dar fruto o ano inteiro? Não, ela vai dar fruto no seu tempo. Existe um tempo para tudo debaixo do céu, já explicou Salomão. Então, às vezes você fica apressado porque você não vê os frutos da palavra de Deus na sua vida. E o salmista, no Salmo 1, nos ensina que essa árvore plantada junto ao ribeiro dará fruto ao seu tempo. Espere o tempo de Deus. Espere também o seu tempo. Se você é jovem, o mundo não vai acabar amanhã. Você tem tempo para realizar todas as coisas. Você tem tempo para meditar na palavra do Senhor. Mas os frutos deste conhecimento, desta verdade, dessa paz, dessa decisão na sua vida, vão ser colhidos ao longo da sua vida. A sua vida também dará frutos no seu tempo. Os seus estudos darão frutos no seu tempo. Você passará num concurso, você conseguirá a vaga no seu trabalho, você conseguirá o seu projeto financeiro, você conseguirá todas as suas coisas no seu tempo. Cada coisa tem um tempo para acontecer, porque os frutos dão no seu tempo. Então acalma o seu coração, porque há um tempo para tudo. Que salmo lindo! O salmista continua dizendo que as folhas não cairão, ou seja, essa pessoa que está com a fé firmada no Senhor, que é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, ou seja, uma árvore frondosa, uma pessoa firme, as suas folhas não cairão, ou seja, nas horas de dificuldade, ele é uma pessoa constante, ele é uma pessoa firme, ele é uma pessoa que tem
convicção do que ele é e do que ele crê. É aquela pessoa que sabe de onde veio, sabe o que está fazendo e sabe para onde ele vai. Ou seja, ele não se assusta com os rumores, ele não se assusta com as mentiras contadas, ele não se assusta com os conselhos dos ímpios. O ímpio gosta de assustar. Ai, é uma profecia louca de fim do mundo, vem um meteoro. Meu Deus, eu lembro que nos anos 70 já falavam do fim do mundo, nós estamos em 2023. Então, descansa o teu coração. Se vir o fim, você está guardado no Senhor. Se não vir, que Deus te dê uma vida longa e próspera e você continua guardado na presença do Senhor. Você é constante porque as decepções, porque as dificuldades da vida, as perdas da vida, tudo aquilo de bom e de ruim que a vida contém, que fazem parte do viver aqui, não te abalam. Você se entristece quando perde alguém? Sim, mas você não abre mão da sua fé por isso. Você continua firme no Deus da tua salvação. E o salmista segue dizendo, e tudo que ele fizer prosperará. Por quê? Uma pessoa que tem firmeza de caráter, que sabe o que quer, que tem bondade, que tem humildade, que fala a verdade, tem tudo o que precisa para prosperar aonde Deus o colocar. Se ele está num determinado setor, ele vai se destacar porque ele é aquele funcionário que cumpre com suas obrigações e com seu horário. Ele é uma boa pessoa, independente de onde ele esteja. E uma pessoa assim prosperará, se colocar uma empresa, prosperará. Entende, querido? Aonde Deus te colocar vai prosperar. Não porque o evangelho da prosperidade se abriu, mas porque é promessa de Deus. Deus diz que você prosperará. Deus está dizendo que você enriquecerá do dia para a noite, assim, num passe de mágica, fica no estalo de dedos. Não. Prosperará porque você é uma pessoa íntegra, justa e honesta. Quanto a isso, não há lei. Não há dolo, não há julgamento. E pessoas assim são exemplos de bons funcionários, de bons empresários, de boa gente. E as pessoas gostam de pessoas de caráter trabalhando no seu negócio. E quando essas pessoas têm um negócio, as outras pessoas gostam de fazer parceria com pessoas assim. É aquela empresa que tem nome no mercado, que você sabe que pode confiar. Sigamos no Salmo 1, verso 4. E aí o salmista começa a mostrar como são os ímpios. Os 3 primeiros versos fala do justo. Ele já diz aqui, não são assim os ímpios. Não são assim como? Eles não têm prazer na lei do Senhor, eles não meditam na lei do Senhor, eles vivem segundo o próprio conselho, eles se detêm no caminho dos pecadores, ou seja, tudo que é ruim, tudo que é devasso, tudo que é impuro, eles se alegram, eles vão. Eles se assentam na roda dos escarnecedores e são os próprios escarnecedores. Então eles não são como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Ele não espera o tempo do seu fruto. Eles são fúteis, volúveis, estressados, apressados, inseguros. Podem prosperar? Sim, podem, mas não com justiça. Eles são como a erva. Sigamos. Não são assim os ímpios. São como a moinha. A moinha é a palha, o capim, o matinho que o vento espalha. São pessoas que não têm firmeza, que no primeiro obstáculo que a vida lhe impõe, entram em desespero, em choque. O mundo acabou. São pessoas que não têm fortaleza, porque não existe dentro dele a base sólida para se firmar. São pessoas que não sabem de onde vem, para onde vai, o que tem de bom para seguir no pós-morte.
São pessoas inseguras, porque a nossa segurança está em Deus. Quem não tem Deus está solto. Quem não tem Deus está sem rumo. Quem não tem Deus não tem uma bússola ensinando o caminho certo para seguir. E essa pessoa é frágil. Sim, é frágil. Porque qualquer adversidade lhe tira do seu chão. Qualquer perda lhe destrói. Qualquer coisa que dificulte a sua caminhada já é motivo para ele cair e não conseguir mais erguer a cabeça e seguir adiante. Imagine a dificuldade que é você não ter essa fortaleza interior, você não ter essa força, você não poder contar com um Deus que sustenta, que te ampara, te consola. Versículo 5 do Salmo 1 diz assim: por isso os ímpios não subsistirão ao juízo. Os ímpios não resistirão porque eles são fracos, eles não têm fundamento. E eles são levados pelas paixões, pelas concupiscências, eles são levados por tudo de ruim que o mundo oferece. Eles são volúveis, eles são frágeis. Então eles não vão sobreviver ao julgamento porque sem Deus eles não conseguirão cumprir a lei. Que lei é essa? A lei de Deus por qual todos os homens serão julgados. Se você não medita na palavra, se você não fez a sua escolha, se você não tomou uma decisão na sua vida em relação à sua espiritualidade, você é palha levada pelo vento. Você não tem firmeza. Você não está ligado à videira. E o salmista segue dizendo: e nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Não haverá espaço para o ímpio, porque o ímpio não se sente bem também na presença dos justos, porque assim como o Espírito de Deus nos dá alegria para servir a Deus, a lei do Senhor não nos assusta, mas nos dá força para perseverar. Cai, levanta, respira fundo e diz: não vou mais cair aqui, em nome de Jesus eu vou seguir em frente, e segue. O ímpio não tem isso. Então ele não sobrevive, ele não tem lugar para se assentar na congregação dos justos. O nome dele não está no livro da vida, não cabe a presença dele ali. Verso 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Nossa, que paz no nosso coração. Deus conhece o caminho que você vai seguir. Deus conhece o teu coração. Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe do teu sofrimento. Deus conhece você. Você está aí agora ouvindo essa palavra? Deus te conhece, porque Deus conhece o justo. E quando Deus conhece alguém, Ele conhece o caminho deste homem, desta jovem, desta mulher, deste jovem. Se Deus te conhece, Ele está na tua vida. E se Deus está na tua vida, Ele te consola, Ele te ampara, Ele te cura, Ele te cuida, Ele te protege. Oh, que palavra maravilhosa! Deus está contigo. Deus está aí agora com você, cuidando de você. Toda essa dificuldade que você está passando vai passar, porque Deus conhece o teu caminho. Que coisa maravilhosa! Tá difícil, querido, difícil, amada, mas Deus conhece o teu caminho. O Senhor conhece toda a tua história e o Senhor cuida de você. Se alegre teu coração na presença desse Deus maravilhoso. Sigamos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto o justo sofre, cai, levanta, passa esses momentos difíceis, mas ele está lá firme na presença de Deus. Ele sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Ele tem firmeza. O ímpio
o seu caminho perecerá, porque ele não viveu segundo a palavra, ele não tem firmeza para suportar as adversidades. E no juízo final ele não será justificado. Por quê? Porque as escolhas dele levaram a este fim. Deus sempre nos oferece escolhas, porque nós fomos dotados de livre arbítrio. Mas o que isso quer dizer? Você escuta tanto a palavra livre-arbítrio? É a liberdade de você tomar a sua própria decisão. Céu ou inferno, o que é que você escolhe? Quer viver ou morrer? O que é que você escolhe? Quer andar por esse caminho de devassidão, de podridão, de morte? Vá! Mas se você escolher o caminho da vida, o caminho da felicidade, ele é fácil? Não, querido, não é fácil. Se fosse fácil seguir, Jesus nos chamaria de cruz. Mas quando você segue, é maravilhoso. Que Deus toque aí o teu coração agora com esta palavra. Que Ele possa te encher do seu amor, do seu consolo, da sua benignidade. Está se sentindo sozinho? Você nunca esteve só. Deus está contigo. E não é um Deus qualquer. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da tua vida. Ele te protege, Ele cuida de você e Ele está contigo. Basta que você abra seu coração, aceite a sua palavra, o aceite como seu Deus. Não se engane dizendo, eu sempre fui de Deus. Não, você tem que tomar a sua decisão de ser de Deus. É uma decisão, querido. É você dizer, olha, Senhor Deus Todo-Poderoso, sou teu. Decidi a partir de hoje, de quando você se sentir chamado. Eu estou aqui, Senhor. Eu aceito a tua palavra na minha vida. Eu vou meditar de dia e de noite. Eu vou me alegrar em falar do teu amor e da tua bondade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que esta palavra fique no teu coração. Se você tem sugestões para estudo, para leitura, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida em relação à palavra de Deus, em relação a algum tema cristão, coloca aqui nos comentários. Se eu não souber te responder, eu vou procurar alguém que entenda do assunto para nos explicar e nos esclarecer sobre a sua dúvida. E se você puder, compartilhe essa mensagem, se inscreve no canal, deixa um like. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.